Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo da final da Sul-Americana. Para começar em si, acho que juntou várias coisas em si nesse jogo. Eu consigo entender o lado de quem tá puto, né, com a derrota mesmo, aí xingando tal mesmo, né, falando da questão dos jogadores e consigo entender o lado de quem também fala dessa questão de reconstrução que o Cruzeiro ainda tá passando tal, né. Então, vou falar um pouco mais sobre o que eu tenho de opinião sobre em relação a isso. Eu acho que, né, em relação ao jogo, acaba para não se ter ganhado uma final, acho que é um conjunto de fatores. Para começar em si, né? Eu acho que foi assim inadmissível, né? Cruzeiro ter, né? Quase 3 gols, né? Teve um anulado, mas 3 gols em menos de 20 minutos, 15, né? Numa final é coisa que não se pode acontecer, né? Então já começou ali nessa questão, né? Do jogo. Acho que, por exemplo, a questão do Diniz, né? Poderia ter entrado. Eu acho que poderia sim ter entrado com o Lucas Silva, né? Porque se ele tinha ido bem no jogo, acho que nem por causa do último jogo, não, mas por causa que a gente já tinha visto em vários jogos, assim, infelizmente, assim, desde do dia que o Alex veio, colocaram depois que ter tempo de adaptação e tal. O Alex e o Romero jogando não, eu acho que não teve jogo que deu certo, né? E não, se não tava dando certo, o Diniz, né, com o Seabra, o Diniz tinha que perceber, sim, que não, né, não que não tinha que ter colocado os dois juntos. Tanto que ele ainda, acho que tanto que o que ele imaginou não deu certo, tanto que ele tirou ele no primeiro tempo, né? Uma coisa pro Wallace pensar assim, né? Sair e perguntar, é eu? Né? Faltou um pouquinho de autocrítica, né? Tipo, é eu que vou sair pro vestiário num jogo de final, né? E eu acho que ele tem noção de, assim, de que ele tá devendo, né? Em questão, tá devendo, né? Então, né, faltou um pouquinho ali de autocrítica. Mas eu acho que tem, né, igual tem gente que eu tô falando, faltou autocrítica, mas eu acho que tem o ano que vem, né? Igual eu falei, ainda tem ano que vem, vai ter a pré-temporada e tal, ele veio no meio do ano, então não vai ser todos os jogadores que, como o Matheus Henrique, veio, né, e entrou e parece que já jogava aqui, né? Teve uma adaptação muito boa. Então, é diferente. Foi diferente, não foi a mesma coisa do Matheus Henrique para ele, por exemplo, por Lautaro, por Caio Jorge, né? Cada um tem a sua adaptação. Então, eu acho que, né, mesmo eu falo da questão que tá precisando de uma autocrítica em relação a isso. Igual eu nos vídeos, quando o Caio Jorge perdeu o pênalti, eu também falei dessa questão, né? E tá aí, que ele, eu acho que conseguiu trabalhar, né? Ele, né? Eu acho que com psicólogo e tal, algumas coisas ali, e, né, agora tá sendo que tá fazendo a diferença nesse time. Então, passou por essas questões, né, de que nós, de entrar muito sem ânimo mesmo, não dá, né, a gente fica, é impressionante, a gente fica às vezes tentando entender por que entra assim, meio que desmotivado, né, assim, porque o Racing tava indo em toda a bola, assim, né, mesmo, nem toda dividida, assim, e o Cruzeiro não, né, e aí depois, quando coloca o Lucas Silva, já melhora. O gol do Caio Jorge, né? Deu
o ânimo para a torcida, assim, né? Então, tem os questionamentos no jogo, mas eu acho que uma das coisas que influenciou foi a forma que já entrou no jogo, e isso não foi só nesse jogo, que o Cruzeiro tem passado por essa questão de entrar desligado em jogo, né? No primeiro jogo do Diniz, do Diniz já teve aquele, quando toma o gol, o Cruzeiro dá aquela desligada, né? Mas como tinha feito já dois, ficou 3-1 tal, e o time, né? Acho que foi contra o, o Lanús aqui no Mineirão, né, no jogo de volta, tal, então acabou passando. Em relação, outra coisa que eu acho, aí eu acho que também tem interferências do Diniz, né, essa questão, igual eu falei, do Wallace. Outra questão foi essa questão da raça. E eu acho que o próprio, né, em questão, o time do Racing tá mais entrosado, você vê que tá passando por uma fase boa, mas claro que isso eu acho que não era motivo, né, para o Cruzeiro ter entrado da forma que entrou, e que mesmo com o time do Racing tá numa fase melhor, tal, né, com o time bem mais, né, encorpado, vamos dizer assim, o Cruzeiro tinha sim possibilidades, né, de ganhar. Agora vem-se outra questão, né, que tem esse lado da análise que a gente tem que fazer, tem o lado da análise. Cruzeiro todo ano, né? Cruzeiro voltou ano passado já, mas não para permanecer, né? Mas já com mais ou menos duas, três, acho que foi com 2 rodadas de antecedência, já confirmou acesso, né? E aí viemos para esse ano, imaginávamos que não iríamos conseguir, né? Uma vaga para a Sul-Americana, e acabamos conseguindo no final do ano passado. Chega esse ano, o Cruzeiro já começa, né? Começou o Mineiro bem, tal, com um técnico novo, Lacramon, tal, né? E ó, com Pepa, tal, né? Vê aqueles vários técnicos, chega no Mineiro, no final do Mineiro já começa a dar meio que uma cilada, mas passa, né? Vai pra final, né? Cruzeiro e Atlético no primeiro jogo, né? É, tem aquele empate heróico, né? Que dá muita esperança pro torcedor, porque o Cruzeiro fez uma campanha muito boa, né? Então o empate seria do Cruzeiro e toma, né, a virada do Atlético, não consegue ser campeão, e aí continuamos, tal. Depois de um tempo sai Ronaldo, né, que a gente não imaginaria, entra Pedrinho BH, tal, e aí no meio, vamos dizer assim, isso no meio do ano. Vem Pedrinho BH, traz Matos, tal, e a gente pensa, não, vai melhorar as questões de contratações, tal, né, que Ronaldo não, vamos dizer assim, não estava investindo tanto, e aí entra Pedrinho, traz algumas contratações, né, de acordo com o Matos, tal, mas uma opinião, né, eu acho que em questão de contratações também, janela, acho que, né, a gente teria que parar para pensar, né, que muita gente comentou também das questões de culpa do Matos. Eu acho que em si, diretoria, staff, ele tem culpa nessa questão do jogo da Sul-Americana da final, sim. Mas eu acho que não compensaria em si ter gastado. Não, muito difícil às vezes se trazer jogadores nessas janelas do meio do ano, principalmente porque aqui os jogadores não estão em final de contrato, não vai, os clubes não vão liberar, né? Acho que o Cruzeiro tentou botar o cara, agora eu não me lembro mais o cara do Botafogo que o Cruzeiro tentou, e o Texon não deixou, né? Eu pagar um valor muito mais alto. Então, essas janelas do meio de ano mesmo são janelas mais difíceis, porque os times, por exemplo, os brasileiros não vão querer, né, disponibilizar seus jogadores para rivais, né, vamos dizer assim, né, em jogos, né? Então já era mais difícil. Então, na minha visão, pode ter gente que pense diferente. Essa janela não seria que o Pedrinho iria investir tanto, né? Mas já teve esse investimento, né? Já teve um investimento em questão de valores muito alto. E aí, né, traz esses investimentos e tal.
muito, igual eu falei, por causa dessa dificuldade em questão de que times brasileiros não vão, né, querer ceder jogadores tal do exterior e que muitas vezes não estavam jogando. Demos a sorte do Matheus Henrique, que já entrou no time, o Lucas Romero já estava aí, mas já conhece o time e tal, né? E o Lautaro tal também tem essa questão de adaptações. No início deram muito certo, mas depois teve uma queda, vamos dizer assim, queda de nível, né? Vidalba também teve umas oscilações, agora voltou a ter algumas oscilações, então eu acho que, assim, pode ser criticado em questão do Mato, eu acho que em algumas posições poderia ter tentado outro jogar. Faltou pensar em algumas posições, sim. Né? Mas acabou que as contratações dele não ia ser agora mesmo, assim, que a gente iria ter tanto retorno mesmo, né? Mas que eu acho que algumas posições, sim, né, poderia se ter pensado melhor, igual a questão do ataque e tal, que agora que com o Caio Jorge que a gente conseguiu, né, essa resolução. Então, né, eu acho que teve esses problemas de contratações de mediano, que aí iam ser mais difíceis mesmo, né? E aí depois, em questão de contratações, matos, entra a questão que eu acho que a gente tem que parar para pensar em si, jogadores, né? Quando eu pensava nesse jogo, principalmente nesse, vamos dizer assim, eu pensava muito, né, naqueles jogos que a gente sabia, assim, quando o Cruzeiro entrava, né, o Cruzeiro sempre foi aquele time copeiro, então, igual, eu lembro muito daquele jogo contra o Flamengo, né, que o Arrasca faz um empate no finalzinho, no Maracanã, e aí a torcida canta muito mais alto que a do Flamengo, e aí teria o jogo de volta, né, teve o jogo contra o Grêmio também, que a gente estava perdendo de 2-0, né, e aí acabou, acho que perdeu de 1-0, na verdade, né, eu não lembro se foi 1-0 ou 2-0, quando foi campeão também, mas foi as semifinais contra o Grêmio. A do Flamengo foi final. Essa do Grêmio que eu lembro foi aquela que foi pro gol do Hudson no Mineirão, tal, bem no, né, no final. E aí a gente vai para os pênaltis e passa. A gente via não sei, aí eu não sei explicar se tem questão de jogador que assim teve uma conexão. Pode, né? Eu não vou citar jogadores, mas teve um entrosamento ali, né? Naquela época daqueles jogadores assim, em si. Não sei, por às vezes ter jogadores muito mais experientes, assim, né? Que já estavam. Vamos dizer assim, já entendiam a dinâmica do clube e tal, né? Já tinham títulos e tal. Então, acho que. Não sei se adaptou melhor, assim, com o estilo mesmo do. Ai, desculpa o barulho, gente. Com o estilo mesmo do Cruzeiro. E a gente via, assim, né, que os caras, mesmo quando perdendo, não que esses caras não tentem, sabe? Mas, sei lá, quando perdia de 1-0, né, ali. Eles falavam, não, em casa a gente resolve e tal. Acho que, não sei se, igual eu falei, por ter esses jogadores mais experientes, sabiam controlar mais essa questão nesses jogos de volta, aí se viu um Cruzeiro diferente do que viu nesse ano, por exemplo, na final contra o Atlético, que acabou tomando virada, e o empate daria para o Cruzeiro, né, perder, acho que perder de 1-0. O Cruzeiro tava perdendo só de um gol de diferença, ainda dava Cruzeiro, né? Porque eu acho que ficou 1-1, então como o outro jogo tinha um empate, o Cruzeiro ainda levava, né, pelo empate. E nesse jogo de ontem, né, teve meio que desligou mesmo, né? O Cruzeiro não entrou, vamos dizer assim, pilhado no jogo. Então, acho que eu penso muito nesses jogos, assim, como que era diferente desse Cruzeiro que a gente vê hoje. Aí eu acho que tem essa questão de, às vezes, não se ter jogadores tão experientes, né, em competições mesmo, assim, né? E é esperar mesmo, né? Vamos ver agora como que eles vão reagir com essa derrota, né?
Matheus Pereira, é, quem é? Lucas Romero, assim, eu tenho Lucas Romero, saíram bem, né, assim, balançados com essa questão, e eu acho que, sim, as críticas ao Matheus Pereira, até ano passado, ano passado, ano mais retrasado, a questão era o Bruno Rodrigues, né, quando começou ali no final do ano, tal, né, essa questão de alguns gols que perdeu, aí já começou pegando no pé do Bruno Rodrigues e agora no pé do Matheus Pereira. Se di- Tá, você pode ter uma esperança de que ele vai resolver tudo, ele vai ser o cara decisivo, mas se ele tá entregando, né, o melhor, tal, às vezes não tá tendo aquele cara decisivo, né, que você espera. E, assim, se não tem o que fazer, né? Pode ser que ele seja um cara ali que não nasceu com essa. Igual o que eu penso, assim, que tem uns, por exemplo, vou ter que usar Arrascaeta, né? O próprio Gabigol, de exemplo, assim, é, tinham. Você vê que tem uma coisa de que querem pegar responsabilidade para eles. E não é que um, por exemplo, eles estão certos e o Matheus Pereira quer fazer o dele, e às vezes pode fazer o dele quietinho tal e resolver. Tanto que os passes do gol do Verão começou com ele. Mas faz o seu quietinho e não quer tirar a hora forte para ele, vai resolver também, né? Mas tem hora que eu acho que a torcida, tanto nessa época do Bruno Rodrigues tanto nessa época, agora, né, com o Matheus Pereira, estão pegando muito no pé dele. Pode ter gente que discorda, mas eu acho que estão pegando muito no pé dele. E eu não acho que ele, né, é igual ele emocionado, o Lucas Romero emocionado. Véi, cara, você vê que tá, né, na entrevista dele em si ali, né, bem. Você vê que o cara tá ali mesmo, né? A gente tem hora que eu acho que esquece que não são máquinas, né? Então o cara também sente, né? Às vezes vai sentindo ainda mais, o cara, né, dá pra perceber que o cara, né, tá jogando no time no coração mesmo, né? Imagina a sensação dele de não conseguir levar o time, né? Do coração dele para uma final, né? Então, eu acho que tem hora que os torcedores têm que meio que refletir nisso, assim, né? Então, acho que passa por essa ponta, tem essas questões, vamos dizer assim, desse ano também. E chega nessa parte de que junta tudo isso mesmo, né? Igual eu falei, olha as mudanças que passou pelo Cruzeiro. Tava com o Ronaldo, né? Do nada já muda pro Pedrinho, aí já se pensa essas questões de investimento muito mais alto, já muda muitas trocas de treinadores, que aí eu coloco, né? Assim, igual eu falei, claro que eu falei dessa questão da torcida entender, né, que o Cruzeiro, que os jogadores não são máquinas, mas que os jogadores tem hora ali que, né, passaram quantos jogadores, não, quantos técnicos passaram aí e o time, né, né, então os jogadores também têm que às vezes pegar essa questão de responsabilidade, né? Igual eu falei, né? Muitas mudanças de técnico, né? Então os jogadores também têm uma parcela nessa questão da final. Mas é entender também que né, teve essa, igual eu falei, talvez é o que o jogador tá entregando, né? Porque, igual eu falei, a gente vendemos o Arthur Gomes, mas você a gente não pode falar, às vezes, que era um jogador que estava fazendo tanta diferença. Ajudou em muitos momentos, né? Mas não é aquilo que, nossa, que jogador. Então, a gente vê que era um elenco que, talvez, o que acontecia? É um elenco. É um elenco limitado, né? A gente eu falo limitado assim, que os jogadores estavam às vezes entregando que com muitas ali, né? Estavam.
tava entregando o que conseguiam, né? Então você não dá. Se é um elenco limitado, né? Eu acho que às vezes, né, chegar. Assim, eu não imaginaria que o Cruzeiro chegaria na final, assim, né? Da Sul-Americana. Principalmente ele que pegou no jogo. No jogo contra o Boca, assim, né? A gente viu que era um time que tava com mais casca do Boca, né? Mesmo assim saiu derrotado, né? Mas eu acho que tinha hora que, né, igual eu falei, o Cruzeiro não tinha essa casca, conseguiu meio que, né, passar, mesmo sofrendo e tal, né? Tava ganhando de 2-0, levou um gol no final do primeiro tempo, depois quando voltou, né, poderia ter perdido, então eu acho que faltou essa casca, meio malandragem, que tinha muito no. Igual o jogo, uma coisa também, né? Em relação ao jogo de ontem, né? O time do Racing cansou. Agora vamos analisar um pouquinho a questão do jogo. No segundo tempo, o time do Racing cansou e conseguiu meio que. O que acontece que tem crescido com esse time do Cruzeiro? Vai ter os momentos que teve essa, né, desatenção, vamos dizer assim, né? Que não entrou no jogo, depois, né, principalmente depois do gol do Caio Jorge, o time entrou, teve, acho que uma tentativa do Lautaro, que acaba que o goleiro defende, segura com a mão e tal. E depois, para o Cruzeiro, vamos dizer assim, né, que o Cruzeiro não tenha chance, o Racing tava picando o jogo com faltas e tal. O que faltou, né, no Cruzeiro. Então, isso que eu tô falando. Às vezes falta uma casca, não sei se o termo é malandragem, né? Acho que é experiência, igual eu falei, né? Esses jogadores, a maioria, não, né? Não sei se já teve, né, uma competição internacional, assim, vamos dizer assim, nas costas, assim. Teve alguns que a gente sabe, igual Romero e tal, que já teve algumas competições internacionais nas costas. E acaba isso, vai fazer diferença ali, né? Principalmente na hora do jogo ali, às vezes vai sentir, é aquele momento que isso é desconcentração mesmo, que não pode ter, e às vezes você tem, né? Então, foi isso, eu acho que foi muito isso que aconteceu também. E essas mudanças, essas questões do Diniz também, eu achei que outra questão do Diniz é a coletiva, achei, né, meio desconexa da realidade. É, substituições também, né? Ele, acho que, igual ele falou, que é um processo e tal, mas viu que não deu certo o que ele pensou, tanto que colocou o Lucas Silveira no primeiro tempo. Depois coloca o Kenji, que não tinha jogado nenhum jogo, né? No fim, uns 5 minutos, 3 minutos ali, né? Sendo que a bola só estava sendo chutão para a área, né? Poderia ter feito algumas outras mudanças. Eu acho que algumas outras substituições antes, assim, né? E então eu acho que juntou essas várias questões, time que não tem uma casca ainda, tal, né? E vai juntando essas coisas e tal. E o Racing, você vê que não tem tantas essas dificuldades. Então já é um time, vamos dizer assim, mais pronto. E o Cruzeiro não. Então o Cruzeiro tem essa questão também. Então por isso que eu falei que essas duas versões, assim, né? Tem esses dois lados, assim, desse Cruzeiro que às vezes faltou. Acho que falta, né? Igual eu falei, tomar gol de 15 minutos do primeiro tempo, faltou essa raça e tal. E de um time também que, né, chegou ali, mas a gente não imaginaria que chegaria ali. Então tem esses dois lados e tem gente que vamos dizer assim, vai ficar mais para um lado, tem gente que vai tender mais para o outro. Agora, em relação né, deixar o que passou, seguir em frente, né, e buscar essa classificação para a Copa Libertadores ano que vem. E aí, com um time que eu acho que vem com reforços muito de peso, a gente já tá vendo aí essa questão do Gabigol, né, outros nomes ali, já tá com nome para lateral, que o William, principalmente esse ano, muito desgastado, tal, né, essa questão do Wallace começar, né,
no início do ano, com uma pré-temporada. Eu não sei. Agora, a opinião em relação ao Diniz. Não senti um entrosamento em relação ao estilo de jogo dele com do Cruzeiro gosta, assim, né? Quanto daqueles tem sentido nesses jogos que às vezes o Cruzeiro, em vez de ir pra frente, né? Toca joga pra frente, né? O jogo começa, volta a bola muito pro goleiro e tal. Não senti que deu entrosamento, principalmente também em relação aos jogadores e o Diniz, assim, né? Mas aí eu acho que foi por. Nem é porque não gostam dele, não sei. É meio que entrosamento, assim mesmo, né? Uma coisa que. Aí é minha opinião de entrosamento em relação ao Diniz, eu não senti que deu. E aí, uma coisa que me incomodou mesmo aí é essa questão, né, na entrevista coletiva, como se fosse assim, só uma, é, um jogo normal, assim, que acabou perdendo, uma final normal. Não. Tanto o Cruzeiro quanto o Racing, né? O Cruzeiro aqui, o Racing acho que há mais tempo sem disputar uma competição internacional, o Cruzeiro, né, há 15 anos. Então não era uma coisa comum, né? Então eu acho que o que faltou dos jogadores, assim, foi entender, né? Não sei como, entender isso, né? Executar isso em campo, assim, né? Porque quando você via nessa questão, tanto quanto a torcida foi receber eles no, lá no aeroporto, nas coisas que se postavam, que os jogadores postavam, você viu que eles tinham entendido, mas acabou que em campo não se viu isso, né? Então aí eu não sei se faltou essa questão mesmo que psicológica, né, de trabalhar melhor. Agora também não sei se o Pedrinho já estava com essa questão de não levar goleiro, se ele tirou essa questão de ter psicólogo e tal. E talvez esses jogadores verem que não tá, né? Eu acho que tem que se analisar uma coisa também importante, né? Em relação à categoria de base, essa parte de departamento ali de scout, vamos dizer assim, de scout, não sei o nome específico, assim, né, de análise, de desempenho, de contratações e tal. Aí tem que se dar uma analisada, porque, né, igual eu falei, fi- pa- parece que ficou uma ponta solta e o quebra-cabeça não fecha de como que tava se mostrando que os jogadores iriam encarar aquele jogo do que o Diniz fala, meio como se fosse uma final normal, e não era, né? Tinha uma de 15, há 15 anos que não disputava o Cruzeiro, então eu acho que sim, né? Os jogadores pelo menos poderiam ter entrado de uma forma diferente, assim, né? Mesmo com esse, igual eu falei, ser um time limitado e tal, né? Eu acho que isso que ficou nessa questão das outras, principalmente das Copas do Brasil que a gente ganhou, né? A limitação, às vezes, não, você não, tanto, né, que a gente viu o que aconteceu depois com aquele time, principalmente, né, da última Copa do Brasil. Então, não era um time primoroso, assim, você nem imaginaria, né? Igual, acho que na Libertadores lá, que tava é, a fase de grupos em primeiro, geral, tal, você não falava que era um time primoroso, tal. Mas o que aconteceu? Eu acho que, igual eu falei, deu uma união sinistra entre os jogadores lá, tal. E uma coisa que você pode falar é que um coletivo né, um coletivo que funcionava. E às vezes, né, quando o coletivo do Cruzeiro não funciona, a gente sabe que vai sofrer. Pode até ganhar em alguns jogos, mas a gente sofre, né? Então, né? Tem algumas coisas que não tá encaixando. Aí eu não sei, né? Aí cabe, igual eu falei, não sei se tem que voltar com essa questão da psicóloga. O Caio Jorge, acho que melhorou bem. Não sei se foi muito. Eu acho que tem interferência, assim, esse trabalho de psicóloga que ele fez com essa questão dele depois internacional, que do nada, né, começou, acho que quase teve um ou dois jogos que ele não fez gol, né, na Sul-Americana foi,
né? Fez gol em todos os outros jogos, desde quem chegou, né? Então, às vezes, o jogador também, né, buscar querer algo mais. De buscar ver o que ele pode fazer, e porque, né, não sei o que acontece. Não consigo, assim, né, falar, assim, o que aconteceu para esses jogadores, né, nesses 15 minutos iniciais, como se fosse uma partida normal, assim, com uma desatenção muito, né, você viu uma disparidade de como, né, o Racing estava jogando para como o Cruzeiro estava jogando. Acho que em questão de técnica, igual eu falei, o time do Racing já tá muito entrosado há muito mais tempo, tal, tem cara que joga, né, na de nome e tal, o Cruzeiro teria que ter como Matheus Pereira, né? Mas nessa em questão, o Cruzeiro tinha que ter corrido, né? Ido com mais fome na bola quando estava disputando ela, tal. O primeiro gol, não, né? O primeiro gol, um gol muito bobo que foi dado, né? O segundo também a gente já tava com a bola, né? Muito esquisito. Bom, isso acho que foi mais um desabafo, né? Comentem aí o que vocês acharam da final também, essa opinião, né, sobre o que fez o Cruzeiro, né, jogar do jeito que jogou na final da Sul-Americana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Uma coisa que eu esqueci de falar também, né, é de agradecer, né, como que a torcida que foi para final, né, lá no Paraguai, cumpriu, né, representou a gente lá, né, a gente viu vídeos da arquibancada, né, balançando, assim, então representaram demais, né, e agora, bola pra frente, temos esses jogos que são, vamos dizer assim, 4 finais, né, de campeonato pra gente no Brasileiro e conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem. Ah, e uma coisa também, né? Eu acho que o Caio Jorge conseguiu muito essa recuperação. Não sei se o pai também pode ter ajudado ele muito, assim, porque eu vi que a torcida percebeu que agora, vamos dizer assim, entendeu o que ia estar no Cruzeiro, né? A postagem que ele fez depois, né, de ter perdido, né, mostra que ele compreendeu que é estar no Cruzeiro, assim, então acho que acabou fazendo, o que fez diferença para ele foi ter alguém ali, né, por exemplo, o pai dele cruzeirense, então falar sobre o Cruzeiro, assim, que acabou ajudando ele. Bom, foi esse vídeo, gente, até.